Férias! Mas com segurança. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Estamos em mês de férias, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo baseado em uma postagem que eu fiz lá no meu blog em 2011, que se chama Vamos à La Praia. E também uma entrevista que eu dei recentemente para a Rádio Nacional, falando sobre os cuidados que se deve ter, né, nas suas férias, porque você não tem umas férias frustradas, né? Bom, e pensando nisso, né, eu escrevi essa postagem já faz bastante tempo, em 2011, né? Mas isso não fica velho, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas questões de você ter uma férias realmente legal, né? Você sair de casa em paz, fazer aí suas férias aí, né? Participar das suas férias com a sua família e tal, né? E voltar também em paz para a sua casa, né? E aí tem algumas recomendações que eu vou passar aqui de segurança, né? Eu não vou falar sobre outros detalhes, que tem vários canais que falam sobre férias aí, né? As minhas dicas aqui são em questões de segurança, né? E eu costumo falar que férias, ela começa em casa. Por que ela começa em casa? Porque você deve primeiro planejar as suas férias, né? Para que elas realmente aconteçam de forma satisfatória, né? Você precisa planejar as suas férias. Então fazer um checklist, né? Nós trabalhamos com checklist o tempo todo. Fazer um checklist, por exemplo, de tudo que você vai levar, seja numa férias no campo, seja nas férias na praia, sei lá, enfim. Fazer esse checklist, você saber aquilo que você vai precisar levar realmente é importante. Uma coisa que é importantíssima é se você vai viajar com o seu veículo, tal, né, vai pôr a sua família dentro desse veículo, é a manutenção do seu veículo. Tem que estar em dia, né? Manutenção, questão geral, né? E suspensão, enfim, a manutenção tem que estar em dia. Calibragem dos pneus, né? É importante que calibrar pneu não é calibrar os 4 pneus só, né? Tem o step também, né? Então não esquecer de, sei lá, um dia antes da viagem fazer toda a calibragem de todos os pneus, inclusive o step. Bom, programar a sua viagem de acordo com quem vai com você. Vai idosos? Tem crianças? Animais de estimação? Vai junto? Então programe sua viagem pensando nisso. Outra coisa, prefira viajar durante o dia. Então, viaje com tranquilidade durante o dia. Você tem muito mais segurança viajando durante o dia. Mais uma dica importante, né? Se a viagem for longa e tiver mais alguém que tem habilitação, revezar durante a viagem. Porque, às vezes, durante uma viagem, você pode vir a sentir sono, cansaço e tal. Então, reveza com alguém que também é um condutor ali, né? Atentar, se você for viajar, e aí eu já estou falando uma viagem mais assim, sofisticada, né? Vamos dizer assim, de avião e tal, né? Atentar para se você for levar, né, animal de estimação, tem que saber das regras que existem para isso, né? Vacinação, enfim, procurar entender disso, né? Porque senão você vai passar apuro. Por exemplo, em aeroportos é obrigado, se você tem um cão, ele tem que estar com focinheira. Então são coisas que você precisa saber antes de viajar. Aliás, as regras que existem nas companhias aéreas podem ser diferentes de uma para outra. Então você precisa consultar a companhia que você vai fazer essa viagem. Se você estiver viajando com o seu veículo, olha só uma coisa que é importantíssima, que está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 252, que não é permitido transportar animais soltos dentro do veículo, no colo de pessoas, tal, dos ocupantes. Não é, isso não é permitido. Ele não pode estar solto. Isso é por questões de segurança, é claro, né? Porque no eventual colisão, esse animal solto ele vai sair rodando por dentro do veículo e vai atingir outras pessoas. Então, você vai levar animais, esse é um dos cuidados que você precisa ter, né? Isso, eu estou falando isso antes das férias em si, né? Se você chega lá no local das suas férias, você alugou uma casa e tal, né? E chegou lá, você levou um animal, mas você não vai ter como cuidar, não vai ter pessoas suficientes lá para cuidar. Você precisa lá nesse local arranjar alguém que cuide desse animal para você, né? Mas, voltando às outras regras, né? Se você alugou uma casa, por exemplo, não importa se você alugou ou se ela é sua, né? Chegando nesse local, é importante você fazer uma verificação no ambiente
interno da casa, né? Para ver se não tem animais peçonhentos, enfim, verificar possíveis vazamentos de gás, qualquer coisa que possa ser um risco para os ocupantes. Então, antes que todo mundo entre nesse local, fazer essa verificação. Se houver idosos, se você for levar idosos na praia, tem muitos cuidados que precisa ter com idosos. Mas um deles é garantir que no local que você vai, que eles vão ficar, seja um local que não precisa subir escadas, por exemplo. Se é um sobrado, ver se tem um local para eles ficarem no térreo, para evitar esse tipo de riscos. Sanitários, como que são os sanitários, tem aqueles apoios para o idoso segurar, enfim. Então são cuidados que você precisa ter com os idosos. E eu estou falando antes de chegar na praia ainda, né? Porque lá na praia também existem os cuidados, né? Identificação do idoso, de preferência ter alguém acompanhando o tempo todo com o idoso. Crianças. Crianças acho que é a parte principal das nossas férias, né? Quando se vai numa viagem com crianças, né? É para se divertirem, né? Então você não vai impor muitas regras que também vai engessar tudo. As crianças não vão se divertir. Elas precisam se divertir, mas você é o responsável, não esqueça disso. Então nunca deixe, não fique desatento com criança, nem um segundo, porque não é preciso muito tempo para acontecer uma tragédia qualquer, ou um acidente grave, ou até alguém pegar essa criança e levar embora. Então tem que estar atento, não fique longe de forma alguma, esteja sempre próximo das crianças. E aí vamos falar de alguns riscos específicos, né? Por exemplo, você não entrar na água em um local que você não conhece, uma lagoa, sei lá, algum lugar assim. Se você não conhece, não entre, porque você precisa saber como que é esse local, né? Se você vai entrando em qualquer local, pode ter riscos escondidos que você não está vendo. Se for na praia e for um local já que houve épocas em que havia construção próximo da praia e que elas não existem mais, ou seja, elas foram demolidas ou a própria água derrubou essas construções, isso é um risco muito grande. Pode ter ficado restos de construção que estão embaixo d'água, ou que durante a maré alta você não enxerga, mas durante a maré baixa você vê que aqueles riscos estão ali, né? Então, tomar esses cuidados também, né? Atenção com animais aquáticos. Isso é um problema sério, né? Água-viva, moreia, ouriços, enfim. Redobre a atenção também com crianças idosas nessas questões aí. Bom, piscinas e lagoas, né? Prestar atenção na profundidade. Isso para adulto antes de, por exemplo, fazer um mergulho, né? O risco é uma piscina muito rasa, né? E de repente você vinha sofrer um acidente grave aí, né? E eu tenho um amigo que ficou tetraplégico após um mergulho e foi numa piscina. E ele só tinha 17 anos. Então o risco é muito grande. Cuidado com aqueles banhistas distraídos, ou mesmo aqueles que perdem a noção. Tem adulto que perde a noção quando está nesse tipo de lugar. E o cara vem e pula de qualquer jeito, e de repente tem uma criança lá, né? E pode causar um acidente também, né? Fazer uma análise da água, né? Limpeza da água, como que está, né? Se ela está própria para o banho, né? Piscinas, se você for em casas que tem piscinas, alugou uma chácara, sei lá, né? Piscinas abertas não combina com crianças pequenas que não sabem nadar, né? Tem crianças que sabem nadar, às vezes melhor que adultos, mas crianças que não sabem nadar e piscina abertas que eu falo que não tem fechamentos laterais, não combina. Então, se você estiver num lugar desse, a condição sua tem que ser redobrada com os pequenos, porque naquele momento que tá todo mundo dentro do local, não tem ninguém na piscina, né? É o momento que a criança tá andando para lá e para cá, quando você vê, pode ser tarde demais uma criança cair na piscina. Então, esteja atento. De preferência, se tiver crianças pequenas, ter preferência por locais que as piscinas são fechadas, tem grades, né? Que existem aquelas piscinas menores para as crianças, e mesmo assim, a minha recomendação é que tenha algum adulto junto. Outra questão muito importante é com relação à proteção
de todos, aí não é só crianças, mas adultos também, né? Em relação ao sol, exposição ao sol. E aí, óbvio, né, que todos nós conhecemos aí os protetores solares que são para isso. Mas é importante também respeitar os horários, os melhores horários aí, né? Até as 10 horas e depois das 16 horas são os horários melhores aí, né? Para você estar aí tomando esse sol. Bom, e agora umas dicas gerais a respeito de férias, né? Estamos falando aqui de férias. Informe-se se no local que você estará, né, se tem lá salva-vidas, tá? De preferência ficar também próximo de onde tem salva-vidas. Não, praias desertas normalmente não vai ter, né? Então evitar, se você está com criança e tal, né, ficar em praias onde há salva-vidas. Não beber água desses locais, seja de qualquer lugar, né, piscina, né, mesmo que pareça que está limpa, né, não é própria para o consumo humano. Não nadar próximas a embarcações. Isso é importantíssimo, né? E tem acidentes aí realmente feios, né? Com esse tipo de coisa. Se você for sair com você, com a sua família, em algum passeio, verifique se existe a licença dessas embarcações, se elas estão, se elas têm os equipamentos de segurança certinho e tal, né? Não vai entrando em qualquer barco furado aí, né? Que suas férias serão frustradas. Poderão ser frustradas, né? Outra coisa, certificar-se da competência e experiência, né, desses fornecedores de passeios, né? Quem está fazendo isso para você, né? Seja lá banana boat, jet ski, parapente, enfim, qualquer coisa, né? Uma dica também que é importante, se você vai, às vezes você vai fazer trilhas e tal, né? Então você ter antialérgico para caso de picadas de mosquitos e outros insetos que pode encontrar pelo caminho. Bom, já falei sobre crianças e idosos, né? Nunca deixar desacompanhado, tem que ter alguém sempre próximo. E aí, outra coisa importantíssima que infelizmente acontece nesses locais de férias. A pessoa bebe, fica alcoolizada e acha que está tudo bem e quer entrar na água e quer fazer as mesmas coisas que faz quando está sóbria, né? E isso não é verdade, né? Porque a pessoa perde os reflexos. E aí, então, se você gosta de tomar uns goró aí, né? Evite entrar na água enquanto você não estiver bem lá, né? Avise seus amigos, fala, não me deixe entrar na água se eu estiver nessas condições, e aí tudo bem. E sempre tem alguém que não bebe, né? Então fica lá de guarda nesse caso aí, né? Tá bom, pessoal? Então essas são as dicas aí para que você tenha umas férias legais mesmo. Corra tudo em paz nas suas férias aí. Valeu? Até o próximo vídeo aí. Feliz Ano Novo!